Bom, a gente viu, né, que se nós usarmos a descrição da teoria de ligação de valência, basta a gente compartilhar, né, basta ver uma sobreposição desses orbitais P aqui. Se eu for para a teoria de ligação dos orbitais moleculares, eu vou somar, agora eu vou misturar, perdão, os orbitais atômicos do oxigênio para gerar orbitais moleculares. Então, por favor, notem que eu não preciso me preocupar com essa camada interna, porque ela está preenchida, ela não vai acrescentar absolutamente nada. Eu tenho 2 elétrons do orbital 1s de um oxigênio, mais 2 elétrons do orbital 1s do outro oxigênio. Se eu misturar esses 2 orbitais atômicos, eu vou gerar 2 orbitais moleculares sigma. Como eu tenho 2 elétrons mais 2 elétrons, vão ser 4 elétrons. Então, o ligante e o antiligante vão estar totalmente preenchidos. O cérebro de vocês já acordou hoje ou ainda não? Vocês querem que eu coloque aqui? Então, vamos lá, ó. 1s, 2. Aí eu tenho 2s2 e os orbitais P. Isso para um oxigênio, e para cá eu tenho do outro oxigênio. Aquela distribuição que nós já vimos, né? Mesma energia, preencho, mesma energia, preenchido, preenchido, preenchido. Tá certo? Distribuir aí os elétrons pelos orbitais atômicos dos 2 átomos de oxigênio. Então, olha o que acontece. Esses orbitais 1s, eles vão ter uma sobreposição frontal, 2 orbitais atômicos vão gerar 2 orbitais moleculares. Um sigma, ligante, e um sigma, antiligante. Esse sigma e esse sigma antiligante vão receber esses 4 elétrons. Então, obviamente, que eles vão estar completamente preenchidos. É por isso que eu não preciso levá-los em consideração quando eu estou discutindo os orbitais moleculares, é besteira. Esses aqui, a mesma coisa. Eu vou mudar de cor, só para não confundir com esse aqui. Os orbitais 2s é a mesma coisa. 2 atômicos vão gerar 2 orbitais moleculares. 2 elétrons, eu tenho 4 elétrons para distribuir em 2 orbitais moleculares. 1, 2, 3, 4. E aí os P's. Que tipo de orbital molecular os orbitais P formam? Eu vou dar uma separadinha, vou colocar mais para cima, tá? Que tipo de orbitais, que tipo de orbitais moleculares os orbitais P formam? Eu vou misturar 3 orbitais atômicos do tipo P, de um átomo, com 3 orbitais atômicos P do outro átomo. Total, 6 orbitais atômicos. Quantos orbitais moleculares eu tenho que ter? 6. 3 ligantes, 3 antiligantes. Certo? Orbital P, né? PZ, PX, PY. Quais são as ligações, quais são os orbitais moleculares que ele forma? Primeiro 1,
Dá a mão para mim. Um orbital. Hã? Sigma, recobrimento frontal. Então eu vou ter um orbital sigma, de recobrimento frontal de orbital. Depois, com uma energia um pouco maior, eu vou ter os dois orbitais de recobrimento lateral, que são orbitais π. Então eu tenho um sigma e dois orbitais π. Esses dois orbitais π são ligantes, mas têm a mesma energia. A gente fala que eles são orbitais degenerados, porque têm a mesma energia. Junto com esses ligantes, eu tenho os antiligantes, que é o π estrela e o sigma estrela. E aí o que acontece? Eu tenho 8 elétrons para distribuir, né? Nos orbitais π. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou preencher esses orbitais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceram os elétrons desemparelhados. Oi? O sigma estrela, o sigma antiligante, porque tem maior energia. Eu preencho sempre da menor energia para maior, né? Então eu coloco tum, se eu tivesse mais elétrons seria tan. Eu também não vou falar para vocês, mas essa distribuição que eu estou colocando aí é uma distribuição bonitinha, né? Os modelos teóricos que a gente usa são muito baseados em resultados experimentais. Tem uma técnica que chama espectroscopia fotoeletrônica que me permite conhecer a ordem de energia desses orbitais. Então, às vezes, esse jeito de desenhar aqui os orbitais moleculares, ele não bate com o resultado experimental. Aí, de novo, é a mesma coisa, é assim que a ciência funciona, né? Então, a gente cria modelo, esses modelos têm que explicar os resultados experimentais. Quando não explicam adequadamente, a gente tem que fazer algumas correções no modelo, né? Então, por exemplo, o caso do nitrogênio é um exemplo típico. Se vocês forem fazer essa distribuição aqui pro nitrogênio, a ordem dos orbitais não é essa. Porque no caso do nitrogênio, entende-se que exista uma forte interação entre orbitais atômicos. E aí muda a ordem de energia. Eu preciso discutir isso com vocês agora? Não. Porque para vocês conhecerem a ordem de energia dos orbitais moleculares do nitrogênio, não vai representar absolutamente nada. Pelo menos é a minha interpretação nesse momento, né? Mas é uma ordem diferente. E essa ordem diferente foi proposta por conta de resultado experimental. Bom, então, se eu tenho elétrons desemparelhados, a teoria dos orbitais moleculares explica o paramagnetismo apresentado pelo oxigênio líquido. Ah, Dalva, mas é só o oxigênio líquido que é paramagnético? Vocês acham que tem diferença com gasoso? Não, eu podia ter feito aquele experimento, a gente podia fazer aquele experimento que
foi feito com oxigênio líquido podia ter feito com oxigênio gasoso. Alguém ia ver alguma coisa? Vocês entenderam as diferenças das duas teorias? Em uma delas, eu concentro a minha explicação nos elétrons e mantenho os elétrons de determinados átomos, né? Associo os elétrons àquele átomo. Como, por exemplo, né? Quando a gente faz essa descrição, quando a gente falou do HF. Já na teoria dos orbitais moleculares, eu digo para vocês, ó, esqueçam, porque quando eu tenho um orbital molecular, não tem mais o elétron de um átomo, o elétron do outro átomo. Vocês entenderam a diferença entre essa abordagem da ligação de valência e a abordagem dos orbitais moleculares? Então, quando chegar lá na química orgânica, que vocês começarem a falar de hibridização, lembrem que a ideia da hibridização, a ideia original, ela veio da teoria de ligação de valência. Ela veio da incapacidade da teoria de ligação de valência de explicar adequadamente a geometria, usando só os orbitais atômicos, né? De explicar a geometria, de explicar as ligações químicas que os átomos formavam. Mas mesmo assim você faz um remendo e você consegue colocar uma explicação, misturando. Porque na verdade é o que a gente acha que acontece, né? Ninguém imagina, já que a descrição que nós fazemos de modo exato, né? Para o átomo de hidrogênio, dá para imaginar que num átomo de carbono, num átomo de oxigênio, num átomo de nitrogênio, a descrição dos elétrons não possa ser feita por aqueles orbitais hidrogenoides. Então, essa ideia de hibridização, para mim, ela parece uma coisa mais ou menos óbvia, que tem que acontecer, que não pode ser daquele jeito. Diga. Se você não tivesse mostrado o líquido, como a gente saberia que a teoria de valência ali, dá para aplicar para oxigênio? Se eu tivesse mostrado o vídeo, como eu ia saber que eu tinha que hibridizar? Aí a gente não hibridizou nada. Não, que ia formar, que ia ter elétrons emparedados. Aí eu pergunto para você o seguinte, se alguém não tivesse feito esse experimento, como é que eles iam poder perceber essa falha na teoria de ligação de valência? A pergunta é diferente, né? Eu estou tentando mostrar para vocês como é que os conceitos eles vão evoluindo. O conceito da teoria dos orbitais moleculares surgiu, não foi muito tempo depois da teoria de ligação de valência, mas foi depois. E hoje, como eles funcionam relativamente bem, né, para a maioria dos sistemas, desses que vocês vão trabalhar, desses sistemas mais simples, a diferenciação deles é conceitual, né? Então, eu responderia a sua pergunta assim, a teoria da ligação de valência, ela é incapaz de explicar algumas observações experimentais. Se você não tivesse essas observações experimentais, você ia continuar feliz, alegre e saltitante com a teoria de ligação de valência. Mas os modelos teóricos, os modelos de estrutura da matéria, eles são impulsionados pelos fatos experimentais. Eu estava falando para vocês, eu falei, a distribuição, né, a ordem de energia dos orbitais moleculares, pro nitrogênio, pro N2, não é essa. Muda a ordem de energia dos orbitais sigma e dos orbitais π, por conta dessa interação entre os orbitais s que existe. Mas aí eu pergunto assim para você, legal, se não fosse os dados de espectroscopia fotoeletrônica, você também não ia ter como saber. Então, se eu falasse sem contar para vocês, e aqui se eu peço numa prova, por exemplo, né? Vocês sempre estão preocupados com a prova. Se eu pergunto numa prova, faça a distribuição, faça os orbitais moleculares, faça a distribuição dos orbitais, dos elétrons dos orbitais moleculares para o nitrogênio. Vocês não iam ter como saber que existe uma ordem diferente além dessa. O oxigênio? Ele forma... Não. Ele forma... As interações que ele tem, as interações que ele estabelece, formam... Eu estou pobre de modelos hoje para explicar isso, porque eu concordo, e é por isso que a teoria de ligação de valência, ela persiste,
É muito mais simples você imaginar um orbital P formando uma ligação sigma, um outro orbital P formando uma ligação π. É muito mais simples do que você distribuir os elétrons por orbitais moleculares. Pode ser que até o final da aula eu tenha algum modelo didático para te contar. O que eu posso te falar agora, nesse momento, é assim. Quando dois átomos de oxigênio se ligam, os elétrons desses dois átomos se misturam e vão ocupar orbitais moleculares. E a descrição que eu faço desses orbitais moleculares é aquela ali. Então, eu tenho orbitais moleculares ligantes e antiligantes ocupados. E os elétrons que estão em orbitais antiligantes estão desemparelhados. Tá? Então, ali não dá para você pensar usando a linguagem dali. Tá? Então, quando eu falo recobrimento frontal, recobrimento lateral, você está pensando no quê? Você está pensando nos orbitais atômicos. Tá certo? Quando eu misturo, quando eu interajo dois átomos de oxigênio, esses orbitais atômicos estão misturados. Eu não tenho mais elétron, que é cor-de-rosa, que é do oxigênio 1, elétron, que é verde, que é do oxigênio 2. Eles ocupam orbitais moleculares, que são orbitais que pertencem igualmente aos dois átomos. Não, dá para saber por conta dos elétrons que a gente tem, né, disponíveis para a ligação. Ó, antes de responder, o Rafael perguntou e depois eu respondo a tua. Essa tua pergunta, ela está relacionada com o que eu ia discutir em seguida, mas é para relembrar. Nós vimos, quando a gente estudou aquele primeiro modelinho clássico de ligação, a gente viu como calcular a ordem da ligação. A ordem da ligação é o número de ligações que o átomo estabelece, com a diferença que a gente viu, que essa ordem de ligação pode ser fracionária. Certo? Então, e a gente viu também, no finzinho da aula, da nossa última aula, que eu posso calcular a ordem de ligação nesse tipo de sistema, que é o que a sua pergunta diz respeito. Então, como é que eu calculo a ordem de ligação num sistema desse jeito? Nós vimos que a ordem de ligação oxigênio-oxigênio na molécula de oxigênio é o número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Então, esses orbitais mais internos aqui, que estão igualmente preenchidos, o ligante e o antiligante, eu obviamente não tenho que computar, porque um vai cancelar o outro, é besteira. Então, esse cancela com esse cancela com esse, só preciso olhar esses aqui. E o que que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes, menos 1, 2 antiligantes, dá 4. 4 dividido por 2, 2. Eu tenho uma ligação entre os átomos de oxigênio que tem ordem 2, que significa ligação dupla. Agora, aquele desenhinho clássico de recobrimento frontal, recobrimento lateral, não dá mais para ter, porque isso usa orbital atômico. Primeiro, Rafael, que ligamos primeiro. Eu posso supor que o nitrogênio não tem magnetismo, porque se a gente excluir ali, a gente não vai observar os elétrons desemparelhados. Isso quer dizer que, para efeito de separação de gases, a gente pode usar esse negócio de magnetismo? A princípio, sim. A gente viu no vídeo que eu passei na semana passada, ele era um vídeo diferente desse, eu não tive paciência de procurar, mas nós vimos que eles jogavam primeiro no ímã, eles jogavam nitrogênio líquido. E o nitrogênio passava direto. E quando você jogava o oxigênio líquido, ele era retido ali nos polos do ímã, né? Então, a gente sabe experimentalmente que o nitrogênio é diamagnético e não paramagnético. E a gente sabe que ele é diamagnético, mesmo que não tenha essa ordem aqui, né, de preenchimento. Olha, eu vou ter o nitrogênio, ele tem é um número atômico menor, né, ele tem número atômico 7. Então, ele tem um elétron a menos. Tendo um elétron a menos para cada átomo, aqueles 2 elétrons desemparelhados ali vão deixar de existir, né? Agora, como técnica de separação, no caso de gases, eu sinceramente não conheço.
O que eu sei, assim, a técnica de separação para gases que eu conheço é a destilação, que é mais barata, mais simples, mas as propriedades magnéticas, elas podem sim ser usadas em outros casos, né? Onde ela é um diferencial mais importante. Diga. Tá, estou ficando boa nisso. Alguma dúvida? Ordens de ligação que nós obtemos usando aquele outro procedimento, Jean, é exatamente igual à ordem de ligação que a gente obtém daqui. Quando a gente usa um, quando a gente usa outro, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Os dois modelos estão vivos até hoje porque são bons para descrever a matéria, né? Cada um deles tem as suas deficiências, cada um deles tem as suas vantagens, né? Esqueci seu nome. A Gabriela fez uma pergunta que mostra uma das vantagens da teoria de ligação de valência, que assim, é muito mais simples para a gente, porque é como nós vimos sendo treinado desde que nós somos pequenininhos, né? A olhar os elétrons de um átomo, o elétron de outro átomo e ver como que esses elétrons se misturam, né, Gabriela? Quando eu começo a falar de orbital molecular, onde o elétron não tem mais rótulo, fica mais confuso, né? Você precisa fazer mais abstrações. Então, a teoria de ligação de valência, ela exige menos abstração, né? Ela dá uma descrição razoável, né, para a matéria, mas ela falha em explicar determinadas situações. Essa que eu coloquei aqui é o exemplo típico, exemplo clássico, quando alguém quer falar, por que a teoria de ligação de valência, por que a teoria dos orbitais moleculares apareceu? Apareceu para suprir, né, deficiências da teoria de ligação de valência. E o exemplo típico que é dado, vocês vão encontrar em qualquer livro didático, é o do oxigênio, da molécula de oxigênio. Agora, a teoria dos orbitais moleculares, ela tem também problemas. Então, para eu obter essas energias dos orbitais moleculares, essa descrição, além dessa questão, né, de envolver um grau de abstração maior, o tipo de cálculo que eu tenho que fazer para obter essas energias, ele é muito mais sofisticado. Então, se o sistema é muito grande, como é comum acontecer em moléculas de interesse bioquímico, ele já fica bastante comprometida a minha possibilidade de usar esse método. Porque eu tenho que usar um tempo de computação muito grande, que é impraticável. É muito mais simples eu usar coisas mais aproximadas, né? Então, se eu for usar um método de primeiros princípios para calcular, eu não consigo calcular moléculas muito grandes. Tem que calcular coisas menores.